Na semana passada, o Copom manteve a Selic em 15% ao ano, né? Quero começar então te ouvindo, Flávio, sobre quais sinais o mercado e a situação macroeconômica já estão dando para 2026 e como o investidor pode se posicionar desde já. Maravilha. Pegando o que foi o Copom na última semana, o ponto mais importante é: o juro estabilizou. Isso é o que de fato vale a pena ficar aqui marcado para nós. E o que o mercado espera agora é um sinal de juros caindo, se vai ser no primeiro tri, no final dele ou no início até do segundo trimestre do próximo ano. O juros de fato, dando sinais de queda e efetivamente caindo, vai ser onde os fundos poderão andar um pouco mais, ou mais que já andaram até agora, e conseguir alguns fundos ficarem mais baratos para poder fazer, né, algum tipo de alocação. Mas o ponto importante é: juros estabilizou, o mercado poderá ver uns juros caindo nos próximos meses, assim esperamos. Professor, vai lá. Então, parece que saiu a ata e aquele termo, né, de suficientemente longo, ficar prolongado por mais tempo, esse é um cenário base. Então, isso me preocupa um pouquinho, tá? Inclusive, apareceu alguma coisa na linha de que, olha, se a gente precisar mexer, a gente vai precisar mexer, a gente vai subir. Mas, por outro lado, os dados da inflação, a inflação veio quase zero de novo agora. Então, estamos num momento curioso. Me parece que há vários elementos que permitem o Banco Central já trabalhar com alguma queda de juros no primeiro tri do ano que vem, o que seria muito positivo, concordo com o Flávio, que seria muito positivo para os fundos imobiliários. Alguns deles já anteciparam um pouco desse movimento, que inclusive é um pouco do estudo que o Marx trouxe para a gente na semana passada, um belíssimo estudo trazendo como é que o mercado antecipa esses movimentos. Mas, por outro lado, a gente precisa que o Banco Central realmente mude o tom nos comunicados, nas atas, para que a gente possa continuar com essa alta. Tanto que os fundos imobiliários vinham subindo no ritmo, já assim, arrefeceu um pouquinho esse ritmo, a Bolsa até descolou um pouco mais, porque eu acho que a Bolsa ela acaba alimentando uma expectativa com mais intensidade, envolve também fluxo de capital estrangeiro, uma série de outras coisas. O fundo imobiliário é mais pessoa física, é um mercado mais doméstico, né? Então agora é hora da gente ter cautela, mas eu concordo de que assim, existem bons elementos para a gente acreditar que 2026 vai ser um bom ano para os fundos imobiliários, mas sempre é bom ter cautela, sempre é bom seguir um plano com bastante parcimônia. E Flávio, né, então, quando a gente olha o acumulado de 2025, o IFIX está subindo aí em torno de 15% ao ano, né, uma performance muito robusta, e na minha visão em particular, tá, eu entendo assim que o mercado, de certa forma, acaba adiantando, né, essa perspectiva de quedas da Selic, né, então a gente teve juro futuro iniciando o ano em patamares muito mais elevados, em comparação ao que eles estão, né, vigentes, mas a grande dúvida dos investidores, né, é se ainda tem fôlego, né, para novas altas aí do IFIX. Claro que a gente não sabe, né, o futuro, mas o que vocês estão vendo, né, em relação a isso lá no Santander, né? Já essa parte relevante da valorização, né, esse rally já foi, não tem mais espaço daqui para frente ou ainda tem perspectiva positiva? Legal, bom ponto. Tem espaço para de fato os fundos conseguirem andar um pouco mais, especialmente os fundos que nós chamamos de primeira onda. Fundos com portfólios robustos, com liquidez interessante, acima de 2 milhões por dia, e com uma base de investidores que de fato compram os FIIs e empenham do produto. Então, esse grupo de pessoas que de fato compram o FII de forma mais constante, eles vão pegar ainda um final de uma primeira onda de fundos se valorizando. Então, é mais clássico que a gente gosta no dia a dia. Veja que os fundos começam a ficar com preço justo ou com ágio, entra fundos de segunda onda. Então, responde a sua pergunta, tem espaço sim para os fundos conseguirem ter uma alta interessante, mas o que vale a pena observar é que quais fundos de primeira onda já andaram e que ficarão, né, de alguma forma um pouco mais caros, e quais são os fundos de segunda onda que vale a pena olhar com um pouco mais de atenção. Lembrando que segunda onda não são fundos ruins, são fundos que não são os queridinhos do mercado e que de alguma forma ficam mais baratos comparados com a média. Tá? Mas espaço ainda tem, porque no final os fundos ainda estão baratos comparado com a média histórica dos últimos anos. Esse seu ponto é super interessante, né? Porque aqueles fundos maiores do mercado, com ótima liquidez, enfim, aqueles que são realmente as flagships, né, que a gente chama, quando a gente compara com os outros, né, que ficaram um pouco mais para trás, mas que não necessariamente são ruins, de fato eles já negociam a preços tem menos espaços, né, para grandes valorizações, né, mas à medida que eles começam a negociar com ágio sobre o VP, enfim, fazem emissões, né, isso acaba segurando um pouco a cota de mercado, dá espaço assim, para uma rotação
né, de repente do ponto de vista do investidor, para outros fundos que ainda ficaram para trás, mas que têm boas perspectivas. Então é por aí mesmo. Exatamente isso, exatamente isso. Vai lá, professor. Antes de fazer a pergunta para o Flávio, é interessante, né? Você pega, às vezes, um fundo imobiliário que tem um yield de 8, 9, 10, 11%. Se ele subir no ano 5, 6%, no composto dá um retorno bem interessante, né? Então, acho que a grande vantagem, a grande beleza do fundo imobiliário é que na hora da baixa, o rendimento ele é resiliente, ele neutraliza ou tenta neutralizar a queda, e na hora da alta basta o mercado subir um pouquinho, né? Ano contra ano, se a cotação subiu 5, 6, 7%, que não é nada assim muito diferente, mas um yield, um carrego de 10%, quando você soma os dois, fica interessantíssimo, né? Então, é aquilo que a gente fala, alinhamento de expectativa, pessoal, nunca esqueça de entender qual é a proposta de um fundo imobiliário na carteira. Agora, eu queria esse ponto, Boroni, rapidamente, né, uma troca, né, dinâmica. O investidor ele esquece bastante do ganho de capital que os fundos oferecem ao longo do tempo. Então, olhar para preço é importante, sim. O mercado tem como métrica usar, de fato, o valor patrimonial por preço de mercado. Então, olhar essa métrica é importante para comprar fundos que têm um carrego interessante, né, de 8%, alguns casos 10%, outros casos 12% de carrego no ano, mas com desconto de 10%, 15%, 20%. Então, olhar o ganho de capital, o potencial é super relevante. Então, olhar assim, o yield na fotografia, na projeção é interessante, mas olhar também o ganho de capital faz que, de fato, o composto do ganho seja ainda maior. Então, é um ponto que o pessoal esquece, mas que vale a pena ter assim na conta. Legal. Eu queria fazer uma pergunta para o Flávio, que é o seguinte, Marx. A gente viu muitos processos de consolidação, né? E esses processos de consolidação, eles buscam o quê? Essencialmente ganho de escala, uma maior eficiência. Eu queria ouvir o Flávio primeiro, se ele acredita realmente nisso. Segundo, a gente viu também que nessas consolidações tem muito ruído de comunicação. As pessoas às vezes não interpretaram da maneira correta e trouxeram elementos de governança, de transparência, se realmente era uma estratégia adequada para aquele momento em visão desse perfil dos investidores, dessa consolidação de base. Então, eu queria ouvir o Flávio nesse sentido, se ele acredita que devemos continuar vendo as consolidações, qual que é a visão dele e quais são os riscos. Legal. Sim, né, o mercado se consolidou de forma interessante nos últimos 2, 3 anos, deverá seguir na mesma atuada. Não com a força que tinha, mas deverá seguir com alguns fundos ou gestoras incorporando outros fundos e outras gestoras. Então, são fatos que, de fato, a gente vê acontecendo. O que faltou, efetivamente, na nossa opinião, como banco, é uma comunicação mais clara de que, olha, o fundo ele é hoje isso, a gestora ela é hoje isso, e tende a ser daqui a algum tempo, com, né, a união das duas partes, esse A mais B, né, esse AB. Então, o que falta, de fato, é a comunicação. Eu sinto que as gestoras ainda pecam bastante em comunicar para os investidores de forma mais abrangente do que está acontecendo com o fundo. Seja isso via não só relatórios, mas também via vídeos. O mercado ele é feito por pessoas físicas. E para ele a comunicação mais rápida de vídeos, olha, a transação é tal, o final é tal, ajuda não só a pessoa que não entende o mercado conhecer um pouco mais e ver que de fato o que estão fazendo é bom para ele. Então acho que falta de fato um alinhamento mais claro via comunicação. Comunicação é tudo, né? E quando ela é feita de forma mais simples e clara, ajuda a gente aqui, banco, a explicar para o investidor o que está acontecendo e também saber ver outros meios, como tende a ser aquele negócio ao longo do tempo. Eu acho que é uma agenda consensual entre nós analistas, né? Sempre incentivar os gestores a cada vez aprimorar mais a comunicação, porque é uma demanda grande do investidor e com razão, né? Importante ali para a tomada de decisão de onde alocar os recursos. Agora, Flávio, eu queria também pegar uma impressão sua em relação à inadimplência. Né? Então, a gente está nesse cenário de Selic super alta, por um lado, beneficia muito os FIIs de papel, principalmente aqueles que investem em CRI e CDI+, né? Sendo que tem um spread de crédito em cima de uma taxa Selic de 15% ao ano, mas, por outro lado, né, também onera bastante os devedores e sempre gera esse temor, né, se o mercado... como que o mercado vai reagir em relação a isso, né? Então, recentemente, né, aliás, desde os últimos anos, a gente viu algumas operações high yields, né, apresentando uma série de problemas, em outros perfis de fundos de papel, alguns problemas mais pontuais, não sistemáticos, mas enfim, qual que é a sua impressão em relação a crédito? Quais créditos vocês gostam de olhar mais lá no Santander? Legal. Quando a gente fala para olhar o histórico dos fundos de papel em termos de inadimplência, foi bastante controlado, tá? Os fundos eles conseguiram montar operações de crédito que traz garantias robustas
que mitigam eventos como esse, não conseguir pagar a obrigação e o fundo ter que executar a garantia. Nós pegamos mais fundos no mercado de FIIs, de modo geral, né, está saudável as carteiras de crédito. O que vimos acontecer foi que alguns fundos, gestores de forma pontual, né, tiveram alguns eventos que geraram mais ruído do que efetivamente algum transtorno para o mercado de FIIs, para a indústria de FIIs. Então, de modo geral, assim, eu vejo que os gestores eles conseguiram, né, montar operações de fato robustas e que mitigam eventos. Teve casos pontuais, a gente tem uma carteira hoje grande de FIIs, os que a gente gosta no dia a dia, tiveram eventos de inadimplência e conseguiram mitigar tomando o ativo como garantia. A gente, como banco, a gente entende que crédito é um bicho que ele é vivo, né? Uhum. Acontecem coisas com as empresas, com os projetos, e vai acontecer problemas. E aí vai de ter garantias que mitigam isso. Os fundos conseguiram criar pressões para isso. Então, de modo geral, estão saudáveis as carteiras, a gente gosta do que estamos vendo e que eventos que aconteceram foram pontuais de alguns fundos, de algumas gestoras que não tiveram ali um pouco mais diligentes em relação às operações, mas a gente vê como forma saudável como os fundos hoje estão caminhando. E antes de passar para o professor... Um ponto interessante sobre isso ainda, que nós temos a consequência bem interessante também, que os gestores são mais cautelosos aonde dar crédito, né? E acompanhar de fato, né, aquele crédito e se o recurso é destinado para aquele que efetivamente foi contratado. Eu vou ter um caso mais claro, né, com o caso do Kiné, aconteceu na última semana, que ele viu ali, né, os recursos de uma operação indo para outras finalidades e rapidamente foi atuado em relação a isso. Então, os gestores estão mais diligentes, estão mais cautelosos aonde dar crédito e acompanhar de fato aquele crédito ao longo do tempo. Antes de passar para o professor, até queria pegar uma impressão sua de quais perfis de FIIs de papel vocês gostam hoje em termos de risco e também em termos de indexadores também. Em termos de risco, a gente gosta do high grade, assim, para nós. Fundos imobiliários tem que ser algo muito óbvio. Então, tem que ser um crédito óbvio, uma compra de portfólio óbvia. Então, para nós tem que ser algo muito óbvio. Tudo que foge muito daquilo que não é óbvio, tem que olhar com um pouco mais de cautela. Então, para nós, fundos de papel high grade, né, ou no máximo middle risk, com garantia imobiliária por trás, no mínimo alienação fiduciária, alienação de recebíveis, e com um gestor que a gente consegue no dia a dia acompanhar. Então, para nós, a comunicação da gestora é importante, né? Entender que a diligência também é importante, então poder acompanhar esse portfólio com a gestora para nós é super relevante. Então, para nós, tem que ser créditos óbvios com nomes óbvios. Tá contigo agora, professor. Flávio, legal, eu queria agora te ouvir ainda dentro nessa esteira aí, eu queria te ouvir a questão de CDI+, e IPCA+. Né, o investidor, assim, de fundos imobiliários, o investidor do ramo imobiliário, ele tem uma tendência a ter mais aderência ao IPCA, pela questão contratual, por ter essa questão do rendimento real na cabeça, pela própria associação que nós temos com os títulos IPCA+, IMAB, enfim, essa indexação. Mas com os juros altos, que a gente já está vendo há uns 2, 3 anos, com uma possível ainda manutenção dos juros acima de 2 dígitos, né? Ou seja, acima de 10%, por pelo menos aí mais uns 18, 24 meses, os fundos CDI+, têm chamado bastante atenção. Eu queria saber a sua opinião. Você gosta? Como é que você avalia isso dentro de uma carteira? Como é que você tem sugerido aí para as pessoas que acompanham o seu trabalho, Flávio? Legal. Nós gostamos, sim. E pegando portfólios interessantes, com uma duration curta, pegando, né, 1 ano e meio para 3 anos, com um bom spread e com boas garantias, então assim, recomendamos a alocação. Então, numa carteira ideal de fundos de papel, seria bacana montar uma operação que fosse ali uma carteira 2/3 em IPCA+, né, que é longo, é mais estável, tem um ganho real em relação àquele rendimento, né, e 1/3 em CDI+, para pegar um pouquinho dos juros altos que estão vendo agora. Então, isso é uma carteira ideal de fundos para nós, olhando só para papel. Tá? Lembrando que sempre nosso papel é olhar para fundos com boas garantias, né, com bons portfólios e com uma boa gestão. Esse é o primeiro passo, então. Para nós é essencial, porque evento de crédito, como eu comentei na minha última fala, ele vai acontecer. E vai de conseguir mitigar isso, né, tomando imóvel como garantia, ou renegociando aquela operação, né, para que o fundo saia, né, menos machucado possível do evento que pode acontecer, que é algo natural no mundo do crédito. Eu aqui pessoalmente, né, até para dar uma contribuição, eu tenho gostado também de fundos de papel que tem exatamente essas características, né, então são mais defensivos, né, e são voltados a IPCA+, que estão sofrendo com essa inflação mais baixa, né, pela qual a gente está passando, e que mais do que isso, né, eles têm duration curta.
E qual que é o interessante da duration curta da carteira, né? Porque basicamente as operações elas vão vencendo, vão sendo amortizadas, então o que o gestor dá na mão dos investidores é o juro da operação e a correção monetária, o restante ele reinveste, né, vai para o caixa para ele reinvestir, e hoje a gente ainda está num patamar, né, de taxas de títulos públicos muito altos, que são balizadores por crédito privado. Então ele consegue reinvestir essas operações a condições muito interessantes que podem gerar bons frutos olhando para frente, né? Então ele melhora a taxa de aquisição da carteira dele, né, e no eventual fechamento da curva real de juros, você pode ter uma marcação positiva dessas operações, o que contribui até para uma valorização, né, do valor patrimonial. Então tem para todos os gostos, assim, hoje, né? Acho que a beleza do mercado é essa, né, no momento atual.